Queridos, vamos começar o nosso devocional de hoje. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Eu me alegro muito quando eu inicio a live e vocês começam a chegar. Eu me alegro muito, meu coração se enche de alegria quando eu inicio essa live às 6 horas e vocês começam a aparecer aí. Agora temos 15 pessoas, né? E vocês vão chegando todos os dias. Eu me alegro porque vocês já estão um tempo aqui. Existem pessoas que chegaram agora, existem pessoas que estão comigo desde o início. E por que isso me alegra? Porque é na constância, é na frequência que as coisas acontecem. É na rotina que as coisas acontecem. Para quem não sabe, a maioria de vocês aí já sabem, mas para quem não sabe, esse devocional, essa live, ela já completou 2 anos, de domingo a domingo. Por quê? Por causa da constância, por causa da perseverança, por causa da frequência. Quando eu comecei a live, eu confesso que eu comecei com dúvida. Comecei perguntando no meu coração, será que vai dar certo? E o Espírito Santo ministrou no meu coração, se tiver uma pessoa, já deu certo. Tem dias que chegamos a 35 pessoas, tem dias que chegamos a 37. Isso tudo por causa da frequência, da constância. E essa frequência e essa constância do devocional, dessa live online de domingo a domingo, transformou a vida de pessoas. Está transformando a vida de pessoas. Pessoas estão sendo transformadas não por causa da live ou por causa de mim, não. Por causa da palavra. Porque quem é a razão da live, quem é o agente transformador, é Jesus Cristo. Eu confesso que todo dia eu entro aqui às 6 horas da manhã por causa dele. Eu preparo uma mensagem todos os dias por causa dele. Tudo tem a ver com ele, não comigo. E por que eu estou falando isso? Porque hoje o tema do nosso devocional é mantenha a frequência, mantenha a constância, mantenha a perseverança. Muitas pessoas desistem no meio do caminho, muitas. E isso me entristece muito, porque existe o tempo de Deus. Existe o tempo de Deus. E o tempo de Deus é perfeito. Deus não chega atrasado. Não. O tempo de Deus é perfeito. Eu recebi testemunhos dessa live que fazemos todos os dias, mas eu não recebi testemunhos na primeira live, na segunda live, na terceira live, não. Eu recebi testemunhos depois de 1 ano, 1 ano e meio, porque é o tempo de Deus. Recebi testemunhos de que vidas foram transformadas, pessoas foram transformadas, como eu falei, por causa da palavra de Deus. Por causa da palavra de Deus. Então, eu quero hoje compartilhar com vocês uma live muito importante, uma palavra muito importante. Não desista. Por mais difícil que esteja, de repente, por mais resultados que você
não vê. De repente você não vê as águas se movimentando. De repente você não vê nada acontecendo. Não desista, porque acontecerá. Acontecerá. Mantenha o ritmo, mantenha a cadência da jornada, mantenha a perseverança. Eu comecei a fazer Pilates. Eu nunca tinha feito e confesso que estou gostando muito. E ontem eu falei para a pessoa que estava comigo lá, me auxiliando, eu sou um homem completamente enferrujado, né? Eu sou muito sedentário por causa da profissão que eu tive, que, como vocês sabem, eu sou analista de sistema, né? Trabalhei na área de TI muito tempo, ou seja, muito tempo sentado. E eu virei para a pessoa e falei assim, olha, não se preocupa, porque eu não desisto fácil. Eu não desisto fácil. Porque para quem está começando, para quem está enferrujado, é difícil. Você sente dores, você sente cansaço, você sente... Mas eu falei para a pessoa, falei, fique tranquila, porque se você me deu 15 vezes para fazer esse exercício, eu vou fazer as 15 vezes. Quando você chega na 8ª, no 9º, você já está morrendo. Mas eu fui até o fim. Porque uma coisa que eu aprendi na minha vida, resultados acontecem na frequência. Resultados acontecem na constância. Resultados acontecem na perseverança. Então, queridos, Deus manda te dizer nesta manhã, não desista. O que os seus olhos ainda não viram, o que os seus ouvidos ainda não viram, aquilo que ainda não penetrou no seu coração, é o que eu tenho para você, diz o Senhor. Não desista. Não desista. Louvado seja Deus por isso, Patrícia. Meu coração se enche de alegria lendo isso. Esse é o objetivo dessa live. Louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja o Senhor por isso. E isso é só o começo de uma linda história que o Senhor tem para você, viu, Patrícia? Isso é só o começo. Amém? Louva a Deus por esse testemunho. Dá para dizer que valeu a pena acordar todos os dias 4h15 da manhã. Valeu a pena acordar todos os dias e estar aqui com vocês. Amém? Louvado seja Deus. Desculpa, viu, gente, que um testemunho como esse, a gente se alegra, né? Quando o Senhor é reconhecido. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar com vocês, quero ler com vocês 3 versículos para a gente começar a nossa live. Mantenha a frequência. 3 versículos que vamos iniciar. Amém, Gi? Amo estar com vocês também. Diz assim a palavra de Deus. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 11. Buscai ao Senhor e a sua força.
a sua face buscai continuamente. Continuamente. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 11. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, colheremos e não desfaleceremos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Queridos, devemos manter a frequência na oração. Devemos manter a frequência na busca do Senhor. Devemos manter a frequência numa jornada cristã. Devemos manter a frequência num estilo de vida que agrade o Senhor. Devemos manter a frequência naquilo para qual Deus nos chamou para fazer. Devemos manter a frequência no nosso estilo de vida correto, honesto, verdadeiro, íntegro. Entenda que não é fácil. Viver nesse mundo que vivemos hoje não é fácil. Porque ser cristão é andar na contramão desse mundo. Ser cristão é andar na contramão desse mundo. Ser um homem de oração, ser uma mulher de oração, ser um homem que busca a Deus, uma mulher que busca a Deus, ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, é andar na contramão dos valores, princípios deste mundo. Então, não é fácil. Não é fácil. Manter a frequência na oração não é fácil. Manter uma vida em Deus não é fácil. Existe um combate, uma luta todos os dias. Queridos, é fácil para mim estar aqui todo dia, esse horário? Não. Não. Existe uma luta. Existe uma busca. Existe uma entrega, uma consagração diária. Eu preciso ter uma palavra todos os dias. Eu sei que não é de mim, vem de Deus, mas eu preciso estar disponível todos os dias. Eu preciso estar entregue todos os dias. Senão não acontece, senão não funciona, senão não vai. Então existe uma luta espiritual muito grande. Esses dias vocês viram, eu fiquei travado da coluna. Imagine se eu tivesse travado completamente, que não conseguisse sentar aqui e fazer a live. É uma luta. É uma luta espiritual, é uma luta física, mas é a perseverança que vence. É a constância que vence. Por isso, 1 Crônica diz: buscai ao Senhor e a sua força. Continuamente, todos os dias, queridos, não baixe a guarda, achando que está tudo bem. Não baixe a guarda porque a vida está dando certo agora, porque as coisas estão acontecendo. Não baixe a guarda. Quando tudo começar a acontecer da forma que Deus quer para a sua vida, quando as coisas começarem a dar certo, se já estão dando, glória a Deus por isso, mas não baixe a guarda, mantenha a constância. Sabe, uma das maiores lições que eu tenho aprendido na minha vida em relação a manter a constância, manter a frequência, é que ela evidencia uma grande luta espiritual. Essa minha constância de estar aqui, essa minha constância de escrever os devocionais todos os dias e mandar pela lista de transmissão, essa constância de falar de Jesus todos os dias,
tem me evidenciado uma luta espiritual. Porque orar, buscar, estar disponível a Deus, é lutar contra a natureza pecaminosa que existe em mim, é lutar contra os princípios e valores do mundo, contra as forças espirituais. Por isso que Jesus diz em Mateus capítulo 26, versículo 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentações. O espírito, na verdade, está pronto. O nosso espírito está pronto. O nosso espírito conecta com Deus, o nosso espírito busca o Senhor. Mas Jesus não termina o texto aí, ele diz, mas a carne é fraca. Existe uma carne latente dentro de mim, dentro de você. Vocês acham que eu já não pensei em desistir? Quantas vezes eu acordei e falei, hoje eu não vou entrar online, eu estou cansado. Hoje eu não vou entrar online, eu estou com dor de cabeça, não vou. Aí o Espírito Santo ministrava no meu coração, ei, não tem a ver com você, tem a ver comigo. Não tem a ver com você, tem a ver comigo. Não tem a ver com você, tem a ver com salvação, tem a ver com transformação, tem a ver com vidas, tem a ver com pessoas que a minha palavra alcança todos os dias. Se vocês entrarem no meu canal do YouTube e olhar os devocionais, as mensagens, o que tem de testemunho ali de pessoas que eu nunca vi na minha vida, pessoas que eu não sei nem quem é. Então, queridos, coisas acontecem na nossa vida para nos fazer desistir. Uma notícia ruim que chega, quando você acha que está tudo bem, chega uma notícia ruim. Quando você acha que está tudo caminhando, acontece alguma coisa e você se frustra, você se decepciona e dá vontade de chutar o pau da barraca e falar, não, acabou, chega. Então, queridos, não, essa é a palavra da live de hoje. Não desista. Grandes coisas estão por vir. Bênçãos estão na sua direção. Grandes coisas Deus tem para operar na sua vida, na sua casa e na sua família. Não desista. Não desista. Não desista. Ore a Deus. Mantenha um estilo de vida de oração. Queridos, a oração é uma coisa tão poderosa, tão poderosa. Não pare de orar, mantenha essa constância na oração. Olha o que o salmista no Salmo 88, versículo 1 nos diz. Ó Senhor, Deus da minha salvação, de dia e de noite clamo a Ti. De dia e de noite clamo a Ti. E diante dessa introdução que eu quis fazer antes de compartilhar os pontos importantes sobre a live de hoje, eu quero que você preste atenção na consequência da frequência, na consequência da constância, na consequência de não desistir, na consequência de permanecer. Porque, queridos, não tenha dúvida nenhuma, coisas irão acontecer e acontecem para fazer eu e você desistirmos. Como eu falei, quantas vezes eu pensei em não fazer mais live,
Eu virei para minha esposa uma vez e falei, não vou mais, eu estou cansado. Aí minha esposa dizia assim, como assim? Esse é o seu chamado. Deus te separou para isso. Isso é uma mulher sábia, né? A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica o lar. Então, queridos, a primeira coisa que você precisa entender é na frequência, é na constância, que o meu relacionamento com Deus será mais íntimo. Entenda isso. Primeira coisa, é na frequência que o meu relacionamento com Deus será mais íntimo. Quer viver grandes coisas em Deus? Permaneça nele todos os dias. Quer experimentar algo que você ainda não experimentou em Deus? Você quer viver algo que você ainda não viveu? Permaneça no Senhor. Sabe, queridos, Deus deseja, isso é um desejo de Deus, um relacionamento pessoal e íntimo com cada um de nós, todos os dias. Mas fica claro aqui uma coisa, é impossível desenvolver um relacionamento íntimo com Deus sem investir tempo nele, sem investir tempo com Deus. É impossível. É impossível você viver uma intimidade com Deus sem manter essa constância, essa frequência na busca do Senhor. Por isso que eu falo da palavra aqui todos os dias, por isso que eu falo dos cultos todos os dias, por isso que eu falo dos devocionais que vocês recebem todos os dias. É impossível você manter uma intimidade com alguém, não só com Deus, com qualquer pessoa, se você não tiver uma frequência com ela, um relacionamento. Por que as pessoas casadas se tornam íntimas? Porque elas convivem todos os dias. Por que os namorados se tornam íntimos? Um conhece o outro, porque eles se convivem todos os dias. Com Deus não é diferente. Com Deus não é diferente. De repente você não está vivendo coisas diferentes com Deus. De repente você não está vivendo milagres, soluções na sua vida, porque você não mantém o ritmo. Primeiro vento contrário, você desiste. Primeira palavra contrária, você desiste. Quantas vezes eu já ouvi pessoas no atendimento pastoral falar para mim, pastor, eu não aguento mais. Aí eu viro para a pessoa e respondo assim, eu também. Aí a pessoa toma um susto, porque ela acha que eu vou falar, nossa, é mesmo, você não aguenta mais, mas por quê? Queridos, quem faz atendimento pastoral comigo, às vezes se assusta, porque eu sou muito direto, muito claro, muito choque de realidade, eu não sou muito de mimimi, não. A realidade ela tem que ser dita, ela tem que ser falada, ela tem que ser aconselhada, ela tem que ser vivida. Então a pessoa chega apavorada, preocupada, nossa, eu estou tão cansado, eu não aguento mais. Eu falei, eu também não. Mas estou aqui. Então, queridos, é a constância, é a frequência, é a cadência da jornada que vai fazer a diferença na sua vida. Então, não desista. Quer ser mais íntimo de Deus, quer ter um relacionamento mais profundo, permaneça. Permaneça. Sabe, queridos, quando você dá valor a essa atitude de permanecer, de continuar, Deus responde. Parece que Deus tem um quê a mais com as pessoas que prevalecem, as pessoas que permanecem, as pessoas constantes. Amém, amém. Deus abençoe por isso, querida. Louvado seja Deus.
Para quem não sabe, a Cá eu não conheço. É uma pessoa que eu não conheço. Vim conhecer aqui. E não conheço pessoalmente. Mas é a palavra de Deus que faz isso. Louvado seja Deus, Cá, por isso. Que Deus te abençoe. Então, queridos, é a frequência. Por isso que eu me alegro quando eu entro online e vocês começam a aparecer aí. Somos 25 pessoas hoje. Vocês começam a aparecer aí. E são pessoas que eu vi na live anterior. São pessoas novas chegando, mas são pessoas que eu vi na live anterior. Sabe o que é isso? Constância. É como a Cá falou, o dia dela só começa bem quando ela participa do devocional. Isso é a constância. Então, quer ter um relacionamento mais íntimo com Deus, querido? Busca o Senhor todos os dias. Busca o Senhor todos os dias. E outra coisa, a gente está caminhando junto. Vocês não estão sozinhos. Primeiro, porque Deus está com você. Segundo, porque estamos juntos caminhando. Eu já coloquei meu WhatsApp aqui várias vezes. Vocês podem passar mensagens, vocês podem tirar dúvida, vocês podem pedir socorro, vocês podem pedir oração. Vocês podem, com quantas pessoas eu já falei no WhatsApp aqui? Pessoas que eu nem conheço. Pessoas que passaram mensagem tristes, abatidas, e a gente conversou, passei uma oração para ela, para ele. Então, queridos, vocês não estão sozinhos, vamos juntos, estamos caminhando juntos. Glória a Deus, Ana, glória a Deus, louvado seja Deus por isso. Toda a honra e toda a glória pertencem a Ele, né? Então, queridos, vamos juntos, estamos caminhando juntos. Se um dia você falar assim para mim, pastor, precisamos se ver, precisamos conversar, precisamos tomar um café, eu preciso falar com você. Mesmo que eu não te conheça pessoalmente, eu vou. Marcou o dia, marcou o horário, eu estou lá, vamos conversar, vamos bater um papo, vamos caminhar junto. Amém, amém, Patrícia, glória a Deus. Então, queridos, vamos juntos? Não desista. Isso é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo são pessoas caminhando na mesma direção. Isso é igreja. Igreja não é só dentro de quatro paredes. Não, igreja é isso. Aqui está acontecendo um movimento chamado igreja. Igreja é isso, é reunião de pessoas caminhando na mesma direção. Igreja é isso, é uma reunião de pessoas caminhando dentro do mesmo objetivo, do mesmo propósito. Então vocês não estão sozinhos. Contem comigo, Deus está com vocês. Vamos caminhando junto. Amém? Terceira coisa que é resultado da permanência, da constância, da perseverança. A nossa capacidade de ouvir a Deus vai para um nível maior. A nossa capacidade de ouvir a Deus é mais elevada quando mantemos a permanência, a constância, a busca. Sabe, queridos, a gente, na medida que a gente vai perseverando no relacionamento com Deus, na medida que a gente vai perseverando na nossa jornada cristã, os nossos ouvidos se tornam mais sensíveis à voz de Deus. Um dia perguntaram assim para mim, pastor, às vezes eu escuto você dizendo, o Senhor ministrou no meu coração, o Senhor me falou. O Senhor, Deus fala com você. Eu falei, fala, do mesmo jeito que fala com você. Fala comigo do mesmo jeito que fala com você. A diferença é que os meus ouvidos estão mais sensíveis que o seu. O meu coração está mais sensível que o seu. Eu estou mais disponível que você. Essa é a diferença. Porque Deus fala com todos. Deus ministra no coração de todos. Sabe, quando eu estou pregando, quando eu estou lá em cima do púlpito pregando, eu olho para a igreja e vejo aquelas pessoas todas ali, atentas, prestando atenção. E por dentro, eu estou em oração. Por mais que eu esteja falando a palavra, ministrando a palavra da noite ou do dia,
Aqui dentro eu estou em oração dizendo, Deus, que essa palavra não seja só uma informação para essas pessoas, mas que elas peguem essa informação e permaneçam na prática dela, na prática diária dela, para que elas possam ser transformadas, para que elas possam ser pessoas completamente entregues ao Senhor. Que os ouvidos dela estejam sensíveis. Por isso que a gente ora antes da palavra, dizendo que a palavra encontre corações e mentes cativas a ela, como terra fértil, para que a semente do evangelho, da palavra, penetre no coração. Não é pastor que transforma, não é a igreja que transforma, é a palavra. Por isso que vocês falam aí que o dia só começa por causa do devocional, porque é a palavra. É a palavra que acalma o coração, porque ela é vida. Então, queridos, quanto mais você persevera na busca do Senhor, quanto mais você persevera num relacionamento com Deus, mais sensível ao Espírito você fica. Eu escuto Deus todo dia. Deus ministra no meu coração todo dia. Por isso que existe uma mensagem. Eu não sei se você já viu, vou mostrar para vocês. Ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui chama-se esboço. Esboço. Eu sento aqui no computador, depois eu vou mostrar minha mesa para vocês um dia. Eu sento aqui no computador, abro o Word, Bíblia do lado, e começo a escrever, orando a Deus, começo a orar a Deus, falo, Deus, eu preciso de uma palavra sua para amanhã. Eu preciso de uma palavra sua. E o Senhor começa a ministrar no meu coração. E eu vou escrevendo. Depois eu imprimo, tem uma impressora aqui, eu imprimo, e no dia seguinte a live está aqui pronta. Isso é todo dia. Amanhã teremos live aqui, se Deus permitir, se for da vontade de Deus, amanhã às 6 horas da manhã, estamos aqui de novo. Eu preciso de uma mensagem para amanhã. Mas ela vem, eu não fico preocupado. Vai terminar a live aqui, eu vou sair, eu tenho compromissos hoje, eu tenho visita para fazer, eu tenho atendimento pastoral, eu tenho coisas para realizar hoje, mas a palavra, às vezes eu estou na rua, vem uma palavra na minha mente, eu pego meu celular, abro o bloco de notas e anoto. Às vezes acontece alguma coisa, uma circunstância que vira uma mensagem, vira uma palavra. É Deus ministrando, é Deus trabalhando o tempo inteiro. O próprio Jesus diz, o meu Pai trabalha e eu ainda trabalho. É assim que funciona. Por quê? Porque a busca é diária, porque a consagração é diária, a entrega é diária. Não porque eu sou pastor. Não. É porque eu sou um homem que me coloquei à disposição do reino de Deus. Você pode ser uma pessoa também e se colocar à disposição do reino de Deus. Ah, mas eu não quero ser pastor, não quero ser pastor. Não, não é isso. É você como mulher, você como homem, se coloque à disposição do reino. O nosso reino não é desse mundo. A nossa pátria não é desse mundo. Estamos aqui de passagem. Esse mundo que vivemos vai acabar. A nossa vida corpórea aqui, de carne, vai acabar. O nosso espírito, a nossa alma continua. Então, queridos, quanto mais você permanece, quanto mais você gera uma rotina de busca, a sua capacidade de ouvir a Deus será mais elevada. Sabe? E sabe por que precisamos ouvir a voz de Deus? Para ter direção, para seguir o rumo, para ter um caminho. Então a palavra de Deus, ela tem esse poder. Uma live, por exemplo, ela é a voz de Deus te dando direção, te dando norte, te dando um caminho para mim também. Então, queridos, permaneça. Jeremias capítulo 29, versículo 13, eu acho lindo esse versículo, fantástico. Deus está dizendo, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vocês. Olha que lindo isso.
Deus está dizendo, está dando uma promessa: se vocês me buscarem, vocês vão me achar. Se vocês me procurarem de todo o coração. O que é essa palavra de todo o coração? É de toda entrega, de toda consagração, de toda constância, de toda perseverança. Porque ele se deixa ser achado. Por isso que ele diz: quem bate, abre, quem busca, encontra, quem pede, recebe. É a constância. É a constância. Então, queridos, eleve a sua capacidade de ouvir a Deus, mantendo uma frequência na busca, na oração, na entrega, todos os dias. Todos os dias. Amém? Vocês estão comigo? Terceira consequência da busca, da perseverança, da constância. Você começa a resistir. Você começa a ter uma capacidade de resistir aos ataques espirituais na sua vida. Como eu disse no início desse devocional, para viver uma vida perseverando com constância, existem lutas espirituais. Exatamente, mais uma rotina espiritual, Alessandra, é isso aí. A gente precisa entender, queridos, que somos espírito. Possuímos uma alma e habitamos num corpo. As pessoas geralmente invertem isso, acham que é um corpo que tem alma e espírito. Não, nós somos primeiro seres espirituais. Por isso que a batalha primeiro é espiritual. Quando a gente entende isso, que a gente primeiro é um ser espiritual, temos uma alma e habitamos num corpo, a gente começa a entender que tudo na nossa vida funciona espiritualmente, primeiro. Então a nossa guerra, quando Jesus diz assim, que o diabo vem para matar, roubar e destruir, e eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O que é isso? Quando ele diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir, ele está falando da luta espiritual. O diabo vem para roubar a sua consagração, roubar a sua entrega, destruir a sua constância, destruir a sua permanência e matar o seu espírito, esfriar o teu espírito. Entenda uma coisa: quando você vai diminuindo a frequência, quando você vai diminuindo o ritmo, quando você vai deixando de fazer algumas coisas, espiritualmente falando, você começa a se esfriar em Deus. Quando você vê, você já está completamente distante de um relacionamento com Deus. Você não escuta mais a sua voz, você não consegue avançar na sua vida, setores da sua vida começam a complicar. É isso que o diabo quer. Por quê? Porque ele roubou, destruiu e agora ele matou o seu espírito. Não que o espírito morra, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Ele tirou a sua capacidade de continuar. E muitas pessoas desistem no meio do caminho. Mas quando Deus diz, Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância, vida plena, é um espírito ativo, é um espírito de busca, é um espírito pleno, é uma vida de relacionamento abundante, é uma vida com Deus intensa, é uma busca do Senhor diária. Isso é vida abundante. Quando isso acontece, querido, todas as áreas da nossa vida começam a ficar abundantes, porque o Espírito está transbordando. Ei, vida acontece de dentro para fora. A vida, ela acontece de dentro para fora. Então, quando você está com o seu espírito pleno, abastecido, cheio de energia, cheio da palavra de Deus, o restante da sua vida começa a acontecer. Por isso que a vida é transformada. Porque a plenitude de Cristo começa a fazer parte da sua essência como ser humano, o seu espírito e a sua alma. Então, queridos, quando a gente busca
mantém essa perseverança, a gente começa a ter capacidade de resistir essas lutas espirituais. Porque resistir às lutas espirituais é consequência de uma permanência, de uma perseverança, de uma constância, de um relacionamento com Deus. Então, queridos, não inverta esse papel. Não ache que você primeiro é um corpo que tem um espírito e uma alma, porque senão você vai querer satisfazer o corpo primeiro. Você vai querer satisfazer os seus prazeres primeiro. Você vai ser egoísta, você vai pensar só em você. Por quê? Porque você acha que você é um corpo primeiro. Não. Nós somos seres espirituais. Temos uma alma e habitamos num corpo. Sabe aquela sensação? Eu estou conversando com vocês agora. São 22 pessoas, 21 pessoas. Eu olho para a tela aqui, eu me vejo, eu não vejo vocês. Mas eu entendo que cada um que está aí é um espírito sendo trabalhado, um espírito ouvindo, um espírito sendo ministrado, um espírito sendo alimentado. Consequentemente, a sua alma, que é seus sentimentos, o seu intelecto, começa a ser transformado. E automaticamente você começa a sentir alívio no corpo. Você começa a sentir que o corpo está bem, que o corpo está... É assim que funciona. Então entenda uma coisa, você primeiro é um ser espiritual. Por isso que o trabalho é de dentro para fora, não de fora para dentro. Não é do corpo para o espírito, é do espírito para o corpo. Por isso que Jesus Cristo sempre diz, não temas, a paz esteja convosco, sou eu. Ele está cuidando aqui de dentro. Ele está cuidando aqui de dentro. Ele está arrumando a casa aqui primeiro. Por que alguns testemunhos como esse da Patrícia, esse que chegou aí, outros que estão chegando, por que esses testemunhos dizem que foram transformados? Por quê? Porque aqui dentro houve transformação. Aqui dentro houve mudança. Houve mudança na maneira de pensar. Houve mudança na maneira de sentir. Houve mudança e aí a vida muda. Aí todas as coisas que te cercam começam a mudar, porque você mudou. Você mudou. E quando você está assim, você consegue resistir aos ataques espirituais. Você começa a ter discernimento de espírito. A gente vai começar uma série daqui um tempo, eu já estou quase finalizando ela. A gente vai começar uma nova série, que nem as águas profundas que a gente fez. A gente vai ter uma nova série chamada Frutos do Espírito, que é o domínio próprio, que é a paciência, que é a perseverança, que é... Então, por que isso chama fruto do Espírito? Porque quando o seu espírito está bem, quando o seu espírito está pleno em Cristo, ele começa a frutificar. Ele começa a frutificar. Ele começa a dar bons frutos. Você começa a ser uma pessoa mais paciente. Você começa a ser uma pessoa que tem domínio próprio. Você começa a ser uma pessoa que mantém a calma nas circunstâncias. São coisas que são chamados frutos do Espírito. Não é fruto do corpo. Então, para guerrear a luta espiritual, você precisa estar bem. Você precisa estar com o seu espírito fortificado em Cristo. Então, quando você permanece, quando você busca, quando você vai atrás, na constância de uma busca com Deus, isso te dá uma capacidade maior para resistir aos ataques espirituais. Por isso que Efésios capítulo 6, versículo 12, que é um versículo muito conhecido de todos nós, Paulo deixa bem claro, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, a nossa luta não é contra pessoas, e sim contra os principados, contra as potestades,
contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Queridos, existe uma guerra espiritual todo dia. E você só vai conseguir resistir isso na permanência, na perseverança com Deus. Com Deus. Para essa live acontecer todos os dias, às 6 horas da manhã, existe uma guerra violenta espiritual, porque você acha que Satanás está satisfeito com isso que está acontecendo aqui hoje, por exemplo? Claro que não. Eu não sei se vocês sabem, quem frequenta a nossa igreja lá, eu não sei se vocês sabem, mas todo culto, antes do culto, faltando uns 40 minutos antes do culto, existe um grupo de pessoas da intercessão que estão numa sala lá dentro, intercedendo pelo culto, intercedendo pela igreja naquele momento, porque a partir do momento que um culto começa, uma luta espiritual também começa, porque Satanás não está satisfeito. Ali vai haver salvação, ali vai haver transformação de vidas, ali a palavra vai ser ministrada, ali os louvores vão tocar o coração ali. Então, enquanto isso está acontecendo lá dentro, numa sala dentro da igreja, tem um grupo de pessoas intercedendo pela minha vida, pela sua vida, pela vida de quem vai subir no púlpito para pregar, pela vida dos músicos, pela vida das pessoas que estão ali, pelas famílias, porque tudo aquilo que você faz para Deus tem oposição. Tem oposição. Então a gente precisa estar capacitados para resistir o diabo, resistir os ataques. Amém? Isso só é possível quando você permanece na perseverança. Efésios capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Prevaleça, permaneça, busque sempre o Senhor. Separe um momento todos os dias. Não faça o dia de busca do Senhor só esse momento da live, não. Terminou a live, vai fazer seus afazeres, pessoas saem para trabalhar, pessoas já chegaram no trabalho, mas permaneça o dia todo ligado com o Senhor, conectado com Deus, buscando leitura da sua palavra, tirando um momento para orar. Faça isso. Mantenha a frequência. Mantenha a frequência. Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar hoje com vocês, que Deus colocou no meu coração. Mantenha a rotina, mantenha a frequência, porque o seu relacionamento com Deus será mais íntimo com isso, porque você vai ter capacidade de ouvir a Deus de forma mais profunda, mais elevada, e porque você vai receber capacidade do alto para resistir os ataques espirituais. Mantenha a frequência, não desista, por mais difícil que possa estar, por mais saída que você não enxergue, mantenha a frequência, mantenha a rotina, porque Deus vai te exaltar no momento certo, Deus vai glorificar o nome dele na sua vida. Mantenha a frequência. Amém? Vamos orar? Vamos orar para a gente finalizar esse nosso devocional. Vamos orar para a gente finalizar e essa palavra permanecer no nosso coração, na nossa vida, e que possamos ter um dia extremamente abençoado, cheio da graça e do favor de Deus sobre nós. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, é no nome de Jesus Cristo que nós permanecemos na Tua presença. É no nome de Jesus Cristo que nós estamos aqui, prontos para viver um dia pleno, porque esse dia é o dia que o Senhor fez e nele devemos nos alegrar. Por isso, Pai, te louvamos nesta manhã, engrandecemos o Teu nome,
porque independente das circunstâncias, o Senhor permanece Deus. Independente das circunstâncias, o Senhor permanece em nossas vidas. Por isso somos gratos, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado pelo Teu grande amor. Obrigado pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigado, Senhor. Como é bom saber que existe um Deus vivo, fiel, que nos ama e que movimenta céus e terra ao nosso favor. Obrigado, Pai, obrigado por não desistir de nós. Na verdade, grandes motivos o Senhor tem para isso. A nossa falta de constância, de repente a nossa incredulidade, os nossos medos. Mas o Senhor sempre permanece fiel, independente das circunstâncias. Por isso te louvamos nesta manhã e te dizemos obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, obrigado pela Tua palavra que nos ensinou que independente de qualquer coisa, devemos manter o nosso ritmo, devemos manter a nossa jornada, porque grandes coisas o Senhor tem para nós. Por isso, Pai, eu te peço, continua conosco, continua firme, nos ajudando a ter um relacionamento mais íntimo contigo, ajudando a ter os nossos ouvidos sensíveis à Tua voz e nos capacitando para o bom combate, para a boa batalha, militando a palavra da fé. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu grande amor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus eu oro por aqueles que estão online comigo agora. Estenda a Tua boa mão, Pai. Abençoa, guarda, santifica, transforma, porque o Senhor tem poder para todas essas coisas. Por isso, Pai, eu te agradeço pela vida deles. Que a Tua mão esteja estendida sobre eles, sobre a casa, sobre a família, sobre os filhos, sobre os negócios. Que eles possam permanecer no Senhor, sempre. Livra de todo mal, guarda de todo mal. Dê para eles graça suficiente para viver. Dê para eles vida em abundância e que eles possam realizar o desejo do Teu coração em nossas vidas. Obrigado, Pai. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Por aqueles que assistirão no YouTube, nos outros canais, que eles sejam extremamente abençoados, cheios da Tua palavra, que é a verdade. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado por esta manhã, por esse dia, por esse novo começo, por essa nova história que muitos estão começando a escrever em Deus. Obrigado, Pai. É no Teu nome que eu oro, Jesus, e agradeço. Amém e amém. Obrigado, Jesus. Amém, queridos. Que esta palavra seja uma palavra de vida para vocês. Não desistam, por favor, não desistam. Continuem, vocês não estão sozinhos. Deus está com vocês. E eu estou junto aqui, vamos caminhando junto. Eu tenho minhas dificuldades, tenho meus problemas, mas permaneço em Deus, junto com vocês, tá bom? Preciso de vocês, preciso das orações de vocês. Sempre que vocês orarem, coloque o meu nome, porque eu preciso das orações de vocês sempre, tá bom? Para que eu possa permanecer também, firme, até o fim, tá bom? Eu acho que a live ela só vai parar no céu, porque no céu não tem conexão com a internet, né? Não tem necessidade também de falar do Evangelho, porque estaremos com o Evangelho, com a palavra, com a boa nova, estaremos cara a cara, face a face, eternamente. Amém?